Fala aí, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valério e eu quero trazer para você dicas que podem melhorar e ajudar você nas suas argumentações, nas suas vendas. E é por isso que eu trouxe hoje aqui duas perguntas, né? Duas objeções que me mandaram, né? Eu selecionei essas duas perguntas. Na verdade, são duas objeções que muitas pessoas às vezes têm tido essa dúvida ou até mesmo essa dificuldade, não é nem dúvida, né? É uma dificuldade de poder seguir em frente. E acaba-se que, por causa dessas duas objeções, por causa dessas argumentações, o vendedor deixa de vender para aqueles clientes, né? Quais são essas duas objeções? A primeira é, marquei aqui, vou falar com o meu marido, né? Talvez já aconteceu com você, de você estar ali naquela conversa com o cliente, seja ali ela por telefone, ou seja ela pessoalmente, e você está naquela conversa, naquele bate-papo, e aí o cliente fala para você, no caso da mulher, né? Ah, entendi tudo, eu vou então falar com o meu marido, né? Sendo que você já passou preço, já passou como que funciona o produto, né? Ou o serviço, tal, explicou para o seu cliente, e aí ele fala isso. Ah, então entendi, bacana, eu vou conversar com o meu marido, ou vice-versa, né? Como quebrar essa objeção? Eu já estou no ramo de vendas desde que eu me entendo por gente, mas para ser mais específico, eu trabalho com vendas assim de forma decisão de fazer algo para mim, né? Desde os meus 14 para os 15 anos de idade foi quando eu comecei a vender picolé, né? E depois vieram outras coisas que depois eu vou preparar um vídeo para contar para vocês, tá? E aí, no ramo de vendas, depois que eu vim para São Paulo, né, no ramo de vendas por telefone, que é onde eu me especializei e tal, né, que eu tive ali uma grande oportunidade, que é o famoso telemarketing, o teleatendimento, eu ouvi muito dessas objeções e por muitas vezes eu sofri por não conseguir seguir adiante, né? Sofria de que forma? Sofria porque perdi o tempo, né? Eu achava na minha cabeça, perdi o tempo com aquele cliente, o meu supervisor, a minha supervisora, o meu chefe viria me cobrar pela questão do resultado, né? E aí eu vi às vezes alguns amigos vendendo e tal, e aí me sentia ali realmente frustrado quando via essa objeção, né? Ah, preciso falar com meu marido, né? E aí, às vezes a gente quer ser um pouco teimoso, né? Um pouco mal criado, como a gente pode dizer. Ah, por que então deixou eu falar tudo, né? Você tinha que falar com o marido. Só que muitas vezes a gente acaba trazendo uma argumentação, vamos dizer assim, que perigosa. Por que eu digo perigosa? Porque algumas argumentações podem prejudicar o andamento ou a mudança de nível dessa conversa. Por exemplo, o cliente falou isso para você: ah, dona Maria, mas é o seguinte, a senhora é uma pessoa independente. Ou se não, nossa, tudo que a senhora vai fazer, a senhora tem que pedir para o seu marido. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele pede para a senhora, ou vice-versa, tá? Estou dando assim esse exemplo como se fosse uma cliente mulher falando aí para o vendedor, né? E aí muitos vendedores acabam tendo essa argumentação, essa contra-argumentação perigosa. Por que eu digo perigosa? Porque acaba fazendo o cliente perder total interesse por aquele produto ou serviço. Às vezes o cliente até se interessou. O cliente às vezes se interessou. Acredito que na maioria das vezes o cliente se interessou. O que existe a partir daí, como eu faço para chegar no próximo nível, né? Então, depois de sofrer bastante com isso, uma coisa que eu aprendi: o poder das perguntas. As perguntas, elas têm um poder imenso. Por que tem um poder imenso? Porque quando você pergunta, você descobre. Quando você tem uma dúvida e você pergunta, fica muito mais fácil você compreender, porque você vai aprender sobre aquilo, você vai entender aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Meu filho, o caçula, né? O Ezequiel, ele tem 5 anos de idade e ele pergunta muita coisa para mim, né? E ele toda hora: pai, por que isso? Aí eu respondo aquilo, ele vai: mas por quê? Aí você responde. Acredito que você já tenha passado por essa situação, né? Do filho, né? Ah, e pai, e isso? Ah, por causa disso, mas por quê? E aí a gente vai respondendo, ou seja, o Ezequiel ele tem uma dúvida,
A gente fala uma coisa, ele, entendi, mas por que isso? E aí vai sempre desvendando, e aí ele vai aprendendo mais. Quando você faz pergunta, você aprende mais sobre o seu cliente. Então, no lugar de você dar essas respostas perigosas que eu citei anteriormente, você pode fazer o seguinte: fazer pergunta. Maria, entendi perfeitamente, mas deixa eu te perguntar, além de ter que falar com o seu marido, né, ou além de ter que falar com o seu, com a sua esposa, ou falar com o seu filho, ou falar com a sua mãe, qual seria a outra questão que impede da senhora fechar comigo agora? Quando eu faço esse tipo de pergunta, né, primeiro que eu falo, entendo a senhora perfeitamente. Quando você fala para a pessoa que você a entende, muda todo o quadro. Por quê? É muito mais fácil eu conversar, eu dar atenção para quem me entende do que quem não me entende, né? Talvez você já falou isso, ou alguém já falou isso para você, não dá para conversar com você porque você não me entende. Ou você já falou isso para alguém. Por quê? Porque é muito mais fácil ter um diálogo, uma comunicação com alguém que nos entende. Então, quando você fala para o cliente, eu te entendo, você abre portas. E ao abrir portas, você automaticamente já vai para o segundo passo, que é entender o motivo daquele cliente te falar aquele tipo de não. E na maioria das vezes, escuta o que eu vou te dizer, na maioria das vezes, o motivo real não é falar com o marido ou falar com a esposa. Às vezes o motivo é outro e ela vai te revelar agora. É quando, por exemplo, ela te fala, sabe o que que é? É porque é o preço, eu achei pesado. Ou sabe o que que é? É que agora não dá. Se fosse para tal data, ficaria até melhor, né? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, o cliente te revela o motivo real e você vai ver que, na maioria das vezes, não é aquele motivo, aquele primeiro motivo que ela te deu. E aí, o que é que eu faço? Eu não tenho mais que lembrar dela do primeiro motivo, que seria o pai, a mãe, o esposo, né? A esposa. Não fala mais essa objeção. Você vai focar na segunda objeção que ela te falou. Se é preço, tenta negociar, mas antes de negociar preço, eleva o valor do seu produto, né? Fala bem do seu produto para você poder chegar, né, num denominador comum e fechar essa venda com o cliente. Então não esqueça, poder das perguntas, tá? E a segunda que me mandaram aqui está muito caro. Quem nunca ouviu isso de um cliente? Não quero comprar porque está muito caro. Produto caro. Primeiro, caro com relação ao quê? E por que que ele achou caro, tá? Existe uma diferença muito grande em estar caro e não posso comprar. Por que que eu estou falando isso? Porque tem muito vendedor que acaba por queimar a sua venda ou por diminuir o valor, ou seja, menosprezar, desvalorizar o seu produto, justamente porque entende errado. Quando o cliente fala para você, não está caro, ele não está dizendo para você que eu não posso, porque é tão tal, e você vai concordar comigo, que às vezes você tá caro, então tá bom, então eu vou fazer por tanto. Não tá caro ainda. Aí você vai reduzindo a quantidade de produto, vai reduzindo a quantidade, né, de serviço que você vai entregar e você vai baixando, 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 até que chega um ponto que você não tem como baixar mais e o cliente fala para você, não tenho como, obrigado, tchau, e vai embora ou desliga o telefone, né? Isso acontece porque o cliente, ele ainda não entendeu que o seu produto, de fato, ele vai entregar uma solução para aquele cliente, para ele. Ou seja, ao invés de eu baixar preço, eu preciso perceber ou entender se meu cliente entendeu, né? Fica até um pouco assim, entender se ele entendeu sobre o meu produto, o meu serviço, entendeu benefícios. Ou seja, não baixe preço, né? Faça a pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Entendo a senhora perfeitamente, né? Eu no seu caso, né? Aí você vai fazer o seguinte: entendi a senhora, percebe? O entendi, ele vem sempre antes de você começar a contra-argumentar com o seu cliente. Entendi perfeitamente. Mas, assim, lógico, né? Eu me colocando no seu lugar, eu teria a mesma percepção. Mas eu quero que a senhora pense comigo no seguinte: por exemplo, né? Hoje, aí você faz perguntas que vão trazer o entendimento desse cliente, entender quais são as necessidades. E como é que eu faço isso? Preciso fazer perguntas novamente, né? Se você está vendendo um produto para a saúde, um exemplo, né? Que eu trabalhei durante bastante tempo aí, né?
com a questão de vender produtos naturais, né? Às vezes o cliente fala, tá muito caro, né? E aí o cliente já queria desligar. Não, eu entendo a senhora perfeitamente, né? Pensando pelo lado da senhora, né? Eu também teria esse mesmo entendimento. Mas pensa comigo no seguinte, ó, hoje a senhora sente dores mais aonde mesmo? Nas costas, nas pernas, no joelho. Aí percebe que eu usei uma palavra mesmo. A palavra mesmo, ela traz uma percepção de que o cliente já te falou aquilo, mas você quer que ele valide aquela informação. Você vai fazer pergunta. Eu tenho um problema de dores nas pernas, no joelho, né? Hoje você toma qual tipo de medicamento? Você faz perguntas, isso traz o cliente de volta para o campo de venda. Quando você faz isso, você precisa agora mostrar que o seu produto vai trazer uma real solução para o seu cliente. Faça isso. Perguntas são poderosas na hora da venda, na hora da argumentação. Se você souber fazer perguntas, você vai com certeza aumentar, vai otimizar os seus resultados. Falo para você por experiência, tá? Quando eu queria já entrar no embate com o cliente, porque às vezes, né, a gente tem aquela falsa impressão de que o vendedor bom é aquele que tem a resposta na ponta da língua. E eu, durante muito tempo, eu tinha essa convicção. Mas depois eu entendi que eu não preciso ter as respostas certas na ponta da língua. Eu preciso saber fazer as melhores perguntas, as perguntas assertivas. Quando eu faço perguntas assertivas, eu descubro mais, e quando eu descubro mais, eu tenho muito mais ferramentas, né, munição para poder ir de encontro a essa objeção e poder encaixar muito bem as minhas vendas. Então ficam aqui as minhas dicas para você, tá? Isso são coisas que eu utilizei, que eu utilizo até o dia de hoje, né, nas minhas argumentações, junto aí com meus clientes. É lógico, você vai fechar em todas? Não, né? E é uma coisa que a gente também precisa aprender, ter constância. Você vai fazer tudo o que for preciso para você poder fechar aquela venda. Não fechou? Vai para o próximo nível, lembrando que faz parte do processo, mas que você tenha feito de tudo. Sabe uma coisa que eu ficava às vezes assim, pensando, né? E eu ficava assim muito bravo comigo mesmo, né? Quando eu não fechava uma venda, né? Isso acontece muito na vida do vendedor, a gente vai lá, às vezes, não fechou, mas aí você fez de tudo. E aí eu ficava assim pensando, poxa, o que é que eu poderia ter falado para esse cliente, né? Que pergunta eu poderia ter feito para descobrir mais, né, desse cliente? Então, não deixe as perguntas de lado. Use perguntas, porque elas com certeza vão te ajudar. E não esqueça, né? Quando você entende o seu cliente, ele te dá muito mais atenção. Fica minhas dicas por aqui, tá? Até o próximo vídeo, até a próxima dica. Se você gostou, escreve aí, eu gostei, quero mais. E se você tem alguma objeção que você não consegue avançar, fora essas, né? Que você não consegue vencer, que quando chega lá você prefere pular para o próximo cliente ao invés de embatê-las, então deixa aí, né? Manda aí qual é a sua objeção, né? Que eu vou preparar um vídeo para poder te ajudar e você avançar. Então vamos que vamos e bora que bora!